Olá, com você, professor Alex Douro. Na aula de hoje falaremos sobre conferências ambientais. A princípio, precisamos lembrar que, diante da evolução da construção do espaço geográfico, a sociedade humana, através da sua ação antrópica, acabou gerando inúmeras transformações. E essas inúmeras transformações acabaram contribuindo para o aumento e até a globalização dos problemas ambientais. É neste contexto que nós precisamos entender a evolução da relação sociedade-natureza. Essa relação ela se divide exatamente em 3 momentos. E não esqueça que esses 3 momentos eles vão contribuir decisivamente para a evolução da construção desse espaço geográfico. A princípio, no primeiro momento, nós precisamos lembrar que nós tínhamos apenas um meio natural, pois as sociedades tribais elas se adaptavam à natureza e tiravam apenas aquilo que precisavam para a sua sobrevivência. Mas com a evolução das técnicas, surgiu um novo meio, surgiu um meio técnico, onde as sociedades antrópicas acabaram alterando a natureza de acordo com as suas necessidades. Essa parte é marcada exatamente pelas sociedades modernas. Mas as sociedades pós-industriais são as sociedades que vão mais contribuir para a alteração do meio ambiente. É nesse contexto que você percebe que surge um meio técnico científico informacional. E é justamente nessa evolução da relação sociedade-natureza que nós vamos ter a globalização dos problemas ambientais, os desequilíbrios ambientais. E a gente sabe que essa ação vai ser uma ação insustentável, uma ação sem pensar no futuro, que vai acabar contribuindo para problemas como o desmatamento, como a desertificação, problemas como a própria poluição hídrica, ok? Assim como a poluição sonora, a poluição do ar e, claro, os próprios resíduos sólidos. É nesse contexto de aumento dos desequilíbrios ambientais que nós vamos ter as conferências ambientais. E entre elas eu trago aqui para você as conferências da sustentabilidade. A princípio você precisa lembrar a diferença entre o manuseio predatório e o manuseio sustentável. A gente sabe que o manuseio predatório pensa no dia de hoje, ok? E o manuseio sustentável ele pensa no dia de hoje, gera a sua necessidade no dia de hoje, ok? Ou seja, dos tempos atuais, sem comprometer as necessidades do futuro. É nesse contexto que exatamente em 1972, em Estocolmo, na Suécia, houve a primeira reunião do meio ambiente para se discutir os efeitos dos problemas ambientais. E de lá se percebeu que diversos problemas haviam aumentado, entre eles a própria poluição atmosférica, assim como o desmatamento. E claro, 20 anos depois, após um relatório que vai pensar a natureza agora de forma sustentável, é que vai ter exatamente a conferência de 1992 no Rio de Janeiro, no Brasil. Essa conferência ficou conhecida como ECO 92, é nela que vai se avaliar a evolução dos problemas ambientais desde a primeira conferência de 72. E lá se chegou a uma conclusão, que os problemas ambientais haviam aumentado, principalmente o aquecimento global e principalmente o desmatamento. É assim que em 2002 eles se encontraram para falar agora sobre o desenvolvimento sustentável em Joanesburgo, na África do Sul, e essa conferência ficou conhecida como Rio+10. Nela, eles vão discutir exatamente a necessidade de garantir o desenvolvimento econômico versus o desenvolvimento sustentável, ou seja, práticas sustentáveis, planejamento no manuseio do meio ambiente, dos nossos recursos, mediante a necessidade de desenvolvimento econômico, ou seja, satisfazer o presente sem comprometer a geração das necessidades do futuro, ok? 10 anos em relação a isso aí, a essa conferência, nós vamos ter em 2012, exatamente no Rio de Janeiro novamente, agora conhecida também como Rio+20. Alex, por que Rio+20? Porque passaram 20 anos em relação à conferência de 1992, conhecida como ECO 92. E nela foi discutida mais uma vez uma questão de desenvolvimento sustentável, só que agora com a proposta de garantir um desenvolvimento social e uma conservação ambiental. Em outras palavras, eu preciso primeiramente garantir uma boa educação, garantir uma boa consciência ambiental para que as pessoas possam garantir também uma respeitabilidade em relação ao meio ambiente, ok? Mas o problema não para por aí. Não esqueça que eu falei para você lá atrás que houve o aumento da poluição e isso tem gerado cada vez mais o aquecimento global. É nesse contexto que houve exatamente a necessidade de discutir o meio ambiente agora em relação à poluição
atmosférica. Em 1997, na cidade de Kyoto, no Japão, surgiu a proposta de redução da emissão dos gases poluentes. O objetivo naquele momento era reduzir a emissão dos gases poluentes para tentar amenizar pelo menos em 5,2% a questão desse aquecimento global. Porém, nós tivemos problemas. Nós tivemos problemas do seguinte fato: em 1997, diversos chefes de Estado estiveram lá, entre eles os Estados Unidos, assinaram a documentação, fizeram um documento conhecido como Protocolo de Kyoto, que ficou de ser ratificado em 2005 em Montreal, no Canadá. Mas essa ratificação do Protocolo de Kyoto não foi confirmada pelos Estados Unidos, e o que fez com que o Protocolo de Kyoto tivesse um insucesso. Por quê? Porque os Estados Unidos argumenta de que apenas ele não é apenas o poluidor. E claro, ele precisa também ver que outros países, como países pobres, que também têm altos índices de desmatamento, e outros países ricos também têm um alto índice de poluição, também possam fazer valer o protocolo. Então ele se retirou do protocolo. Como não deu certo o protocolo de Kyoto, nos anos de 2006, 2007, 2009, respectivamente, em Nairobi, no Quênia, no Bali, Indonésia e Copenhague, na Dinamarca, foram buscar novas alternativas, novos acordos, novas estratégias para diminuir o aquecimento global, mas que não fosse o protocolo de Kyoto, já que os Estados Unidos não aceitou ratificar o protocolo. Porém, essas conferências elas não tiveram nenhum êxito, infelizmente. E aí se continuou discutindo novamente o aquecimento global, sendo que em 2015, em Paris, na França, surgiu mais uma vez uma conferência, onde lá eles vão discutir agora mais uma vez a redução dos gases e conter o aquecimento global, agora de forma cooperativa, onde todos os países, principalmente países emergentes, países conhecidos como países do sul e principalmente os países do norte, que são os países ricos, de forma cooperada, de forma cooperativa, pudesse, de forma conjunta, diminuir o aquecimento global. Os Estados Unidos esteve exatamente nessa conferência, assinou a documentação, mas em 2017 não confirmou a sua participação exatamente na Conferência de Paris, ok? Justamente não participou exatamente das medidas que foram decididas naquele momento. Então, em 2021, em Glasgow, exatamente no Reino Unido, ok, se reuniram mais uma vez para discutir mecanismos, para que possa se reduzir o aquecimento global. Se você perceber, querido estudante, todas essas conferências elas têm o mesmo objetivo, é sempre buscar amenizar os problemas ambientais. Só que o que está em jogo por trás é justamente a questão econômica, porque quando você diz que tem que diminuir a poluição, a emissão dos gases poluentes, você tem que diminuir o seu nível industrial. E nesse contexto, os Estados Unidos, como um dos maiores países poluidores e, claro, principalmente industrializado, não aceita em nenhum momento que alguns mecanismos possam frear o seu desenvolvimento econômico. Porém, em 2022, exatamente recentemente em Sharm el-Sheikh, nas áreas do Egito, se reuniu mais uma vez para falar sobre a questão do aquecimento global. E lá, agora o objetivo foi discutir mecanismos aplicáveis, ou seja, mecanismos que pudessem ser colocados em práticas justamente para mitigar os gases, ou seja, para reduzir a emissão dos gases poluentes. Então, nesse contexto, querido estudante, você precisa entender que as conferências, elas sempre são conferências criadas para diminuir ou pelo menos dar propostas para diminuir os impactos dos problemas ambientais. Essa foi a aula de hoje. Fique com Deus, um forte abraço e até a próxima aula.